Nós vamos tratar sobre outras questões que envolvem esse tema, como por exemplo, a Bíblia precisa ser atualizada, a questão do momento hoje. Qual o perigo da teologia do coaching? Outra questão, o que dizer da regressão psicológica para a cura interior? É necessário mesmo? É uma doutrina bíblica? E a questão do apostolado? Deus ainda concede o dom de apóstolo para algumas pessoas hoje? Para responder a essas questões aí, nós convidamos, estou aqui de volta mais uma vez, e pela terceira vez, o pastor David Domenicali e o pastor Ailton Ferreira. Aqui à minha direita, pastor David Domenicali, casado com a Gisele há 19 anos, e pai de 2 filhos, Mateus e João, graduado em teologia com ênfase em ministério pastoral na Faculdade Sul-Americana, foi professor de teologia pelo IBBC, e trabalha como funcionário público no setor administrativo da Prefeitura de São Paulo. Lecionou filosofia em escola estadual em 2011 e 2012, autor do livro Ministério Pastoral, e agora saiu do forno agora recentemente, esse novo livro dele, O Pastor, a Igreja e a Missão. O pastor David também atualmente está pastoreando a Igreja Brasil para Cristo em Pousada das Laranjeiras, em Caieiras, São Paulo. Pastor David, seja muito bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigado. Já pode saudar os internautas e falar do teu novo livro, qual o tema que ele trata? Amém. Paz do Senhor, pastor Elias, pastor Ailton, os irmãos aqui presentes, vocês de casa, Deus os abençoe a todos. É muita alegria a gente estar aqui de novo, né? Nessa tarde, e já dando essa oportunidade, quero falar sobre esse novo livro pela Fonte Editorial. Eu não sei se os irmãos colocaram ali na tela, né? Eu passei ali, mas eu não sei se já tem, mas esse livro, ele tem a missão de falar um pouquinho sobre qual é a verdadeira missão da igreja e como a igreja tem que casar isso junto com o pastor, né? Essa missão, a igreja e o pastor trabalhando juntos. Então, é um livro básico, rápido, tem 64 páginas e vai ajudar aí o pastor, né? Eu acredito que se os membros da igreja tiverem acesso a esse material, eles vão aprender aí a melhor como ajudar o pastor, como ser uma bênção para a igreja. Então, fica a dica. Eu queria também, pastor, aproveitar, já que estou falando desse livro. Pastor David, esse aqui é um livro mais voltado para a liderança, também para o pastor, né? Eu acho que nesse caso aqui, tanto o pastor deve ler, lógico, para ele saber o que a ovelha está lendo, né? É importante, mas principalmente para a igreja ler. Eu acho que eu escrevi mais voltado ao rebanho, para o rebanho ter um olhar para o pastor, um olhar de cuidar de quem cuida, e também como que essa pessoa vai contribuir com a missão da igreja, né? Para ela não deixar o pastor fazer tudo sozinho, né? Entra um endemoniado na igreja, que nem isso não acontece muito, né? Mas, ultimamente, né? Mas assim, se acontece, um exemplo, né? Daí chame o pastor, né? Nenhum cristão tem uma autoridade para lá expulsar esse mal, né? O que nós temos, como que nós temos somado com o pastor no ministério? Aí eu falo sobre uma igreja pastoral e missional, né? A igreja tem que ser pastoral, né? Então, é só comprando para ler, para entender. Se alguém quiser adquirir o livro, então é só procurar você pelas redes sociais, né? Entrar em contato e... Sim. Ou pela própria fonte editorial, né? Pela fonte editorial, pelo telefone aí, tá bom? Tá bom? Muito bem também. Então, pode ser que você não entre num acordo com respeito a uma situação ou outra, a uma questão ou outra, fique à vontade, né? Para divergirem. O meu papel aqui é muito mais cômodo, é só levantar a questão e jogar para vocês dois, né? Mas, pastor David e pastor Ailton, a pergunta do momento hoje, né? Essa questão, ela não estava no questionário há um mês atrás. Não estava, né? Então, no decorrer dos últimos dias, eu tive que inserir essa questão, e ela é a primeira, né? Uma questão levantada pelo pastor Ed Redê, que já foi meu professor na Faculdade Batista, na década, no final dos anos 80. Eu fui aluno dele em 2 matérias. Ele, na época, era muito jovem, como eu também, né? Envelhecemos, mas o tempo passou e estamos aí, cada um de um lado. Mas o pastor Ed Redê, ele defende a ideia de atualizar a Bíblia para que ela acompanhe as mudanças sociais. Ele afirmou que a Bíblia podem ser condenados ao inferno por conta de um erro de interpretação que ficou no passado da humanidade. Ele fala assim:
abrem aspas, 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados, nós vamos ter coragem de enfrentar isso e atualizar esses textos, fecham aspas aí. Então, pus aqui para você, pastor David, se concorda com ele, temos que atualizar a Bíblia para atender essa mudança cultural na sociedade, para atender LGBTs, para atender as feministas, para atender esses grupos culturais que nós temos hoje, até no meio da igreja também. Temos que atualizar a Bíblia. Então, antes de eu falar sobre isso, eu quero dizer que nós estamos orando pelo pastor Ed, né? No sentido de que ele possa, de alguma forma, retomar um caminho. Eu fui muito impactado e muito abençoado por muitas pregações do Ed Renekiewicz. Eu creio que não só eu. Né? Eu lembro de ministrações dele do ano 2000, 2002, onde nós aprendemos muito com suas palestras, seus ensinamentos. Também é notório o que ele fez com a IBAB, no sentido de obra missionária. Há um engajamento muito grande com a obra missionária, com investimentos em obra social, justiça social. Então, esses méritos nós nunca vamos tirar do amado pastor. Mas, de um tempo para cá, né, talvez aí uns 15 anos para cá, né, o pastor Ed Renekiewicz tem caminhado por temas que são complexos, e aí acaba que saindo um pouquinho, né, daquilo que nós chamamos de ortodoxia ou de doutrina bíblica, né, histórica principalmente. E em alguns momentos ele flerta com o universalismo, né, e nessa série de mensagens, agora em outubro, Cartas para o Novo Mundo, que é a mensagem que o senhor se refere, ele falou dessa questão da atualização da Bíblia. Então vamos lá, eu quero ouvir o pastor Ailton ainda, mas deixa eu colocar algumas coisas aqui para ficar bem claro, assim, no meu ponto de vista. Em primeiro lugar, a Bíblia tem como ser atualizada? Ela tem no sentido de literatura, não, no sentido da escrita, da linguagem. Isso, linguagem. Então, a NVI, por exemplo, ela é uma atualização. Sim. Quando eu pego a versão mais clássica da João Ferreira de Almeida, que são as traduções, né, aqui no Brasil, a tradução mais lida talvez aqui no Brasil, mais aceita, a João Ferreira de Almeida, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, Paulo dá uma lista de alguns pecados que podem afastar as pessoas do reino de Deus. Entre esses pecados, além do adultério, do homicida e coisas assim, estão lá o afeminado e o sodomita. Está escrito lá, os afeminados e os sodomitas também não herdarão o reino de Deus. A NVI, ela já atualiza, porque se você pegar a NVI e comparar, a NVI coloca homossexuais ativos e passivos. Já usa o termo atual, homossexuais. Então, eles tiram afeminado e sodomita e já coloca logo o que significa, homossexual. Então, nesse caso, a linguagem, não o ensino, mas a linguagem. Ela pode ser atualizada. Isso, ela pode ser e deve, senão a gente não consegue ler a Bíblia, né? A linguagem, ela sofre alterações, né? E então, nesse ponto, sim. Agora, o que nós devemos fazer com a Bíblia é usá-la para trazer mensagens ou pregações, sermões contextualizados. Por exemplo, se eu fosse pegar hoje na nossa cultura, 2000 anos depois que quase 2000 anos, não ainda, mas quase, que o Evangelho foi escrito, os Evangelhos foram escritos, os canônicos que nós temos na Bíblia, nós vamos pegar aqui a nossa cultura ocidental hoje, no século 21, seria inconcebível pensar em Maria grávida com a idade que tinha naquele tempo, né? A maioria dos estudiosos acreditam que ela poderia ter de 13 a 15 anos de idade, quando o Espírito Santo veio sobre ela e ela se encontrou grávida do Verbo encarnado, de Jesus, o Filho de Deus. Então, hoje aqui no Ocidente, você imaginar Jesus nascendo de uma menina de 14 anos, aqui no Ocidente, não no Oriente, mas aqui no Ocidente, para nós seria um choque absurdo. Então, contextualizando, se Jesus viesse hoje, no primeiro advento, com certeza Maria teria mais de 18 anos. Por causa que Deus trabalha com o contexto humano também, para que o homem não fique totalmente chocado com algumas coisas. Deus sabe da nossa limitação e conhece a nossa cultura melhor do que a gente. Então, nesse aspecto, sim, tá? Agora, o ensino da Bíblia, ele já está mais do que atualizado. O Paulo, ele condena a prática do homossexualismo em Romanos 1, 1 Coríntios 6, 9 e 10.
Ele cita alguma coisa também na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 10, e acho que Apocalipse, João trata lá no capítulo 20 alguma coisa. Então, só no Novo Testamento nós temos pelo menos claramente 4 textos, e o Novo Testamento já é a atualização do Antigo Testamento, né? O Novo Testamento já traz a clareza do que é o novo pacto, a nova aliança, e continua atualizado isso. Então, no tempo de Paulo, a homossexualidade, ou melhor, vamos colocar diferente, né? Não a homossexualidade, que é uma condição pecaminosa, mas a prática, o praticar, o ceder a esse pecado, a prática da homossexualidade já era vista como pecado, mas era aceita na sociedade greco-romana, né? Naquele momento que Paulo viveu, os gregos e os romanos viam a prática homossexual como algo comum, mas Paulo assim mesmo as condenou. Então, nesse ponto, isso está muito mais do que atualizado. A Bíblia tem um valor eterno. O que era pecado antes continua sendo pecado hoje. E vou dizer mais uma coisa: nós não podemos flexibilizar a palavra de Deus para atender o mundo, mas nós devemos continuar pregando o santo evangelho para transformar o mundo segundo a palavra. Minha colocação. Então a ideia é não se adaptar a essa cultura, não se adaptar ao mundo, né? Transformar o mundo. Transformar. Tá. Não ser transformado pelo mundo. Tá bom, a gente vai chamar o primeiro intervalo musical e voltamos com a resposta do